Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar uma história de um filme de romance, drama e comédia, chamado Cashback. Alerta de spoiler. Ben desenvolve insônia após uma separação dolorosa com sua namorada, Suzy. Ela até já está em outro relacionamento com outro homem, deixando ele muito decepcionado. Ele se lembra que a separação deles foi muito devastadora. Para ele, o tempo passou em câmera lenta depois que ela ficou furiosa ao ouvir que ele queria terminar com ela. Durante um almoço, Ben vê Suzy com seu novo namorado, Steve, enquanto ele se acomoda em uma mesa. Mais tarde Ben vai para sua aula de arte, onde os alunos recebem a tarefa de fazer o esboço de um modelo masculino. Enquanto ele começa o esboço, uma linda garota chama sua atenção, sentada do outro lado da sala. Não demora muito para ele começar a fazer um esboço dela, mas é interrompido por seu professor, que pede para ele se concentrar no modelo masculino que está em sua frente. Durante os próximos dias, fica nítido que Ben não está conseguindo lidar com a separação, ele não consegue dormir, e fica o dia todo pensando sobre seu relacionamento fracassado com Suzy, escancarando a realidade de que ele agora está sozinho. Ele acaba ligando para Suzy e pergunta a ela se há qualquer chance de eles voltarem, e ela responde que não. Ben até pergunta se ela passou um tempo com Steve, e se o sexo dele com ela foi melhor do que o deles, e Suzy diz a ele que ela não quer ter essa conversa, e desliga o telefone. Para conseguir esquecer a Suzy e ocupar sua mente, sem sono, Ben lê muitos livros e tenta fazer várias coisas diferentes. Um certo dia, ele vai a um supermercado para comprar coisas, e ver que há um cartaz na parede à procura de funcionários para o turno da noite. Ele decide se candidatar, para ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo ocupar sua mente e ir esquecendo de Suzy. Ele começa a trabalhar no supermercado e conhece seus colegas de trabalho. Este supermercado consiste em um chefe, um caixa, e 2 homens que gostam de zoar. Entre eles está sua colega Sharon, com quem ele logo desenvolve uma paixão. Pela manhã, Ben vai para a escola e à noite ele consegue trabalhar e superar sua tristeza durante o turno da noite. Um dia, Ben é visto olhando para um saco de feijão derramado por muito tempo, e seu chefe o repreende fazendo ele despertar, mas logo ele se distrai novamente por uma bela mulher, que está pegando algo, enquanto os shorts dela levanta revelando suas roupas íntimas. Nesse momento, Ben pensa sobre o quanto ele adora pintar a forma feminina. Para ele há algum tipo de poder que o corpo feminino carrega e a maioria das mulheres não sabem disso. Uma série de flashbacks ocorrem com cada progressão da trama acompanhado pela narração de Ben, uma análise do efeito que aquela situação teve sobre ele, e ele explica como ele sempre foi fascinado pela beleza do corpo feminino. Neste momento seu chefe dá um tapa em Ben, ao mandando limpar o saco de feijão derramado. Enquanto Ben se acostuma com seu novo trabalho, ele observa como cada um de seus colegas de trabalho passa o tempo. Sharon, que trabalha no caixa, evita olhar para o relógio, pois é o seu maior inimigo. De acordo com a Sharon, o tempo passa mais devagar quando você está sempre consciente dele. Já Belry encara a situação de uma maneira diferente, e ele tenta fazer de tudo menos trabalhar. Seu amigo e colega de trabalho, Matt, faz a mesma coisa junto com ele. Um de seus passatempos é colocar brinquedos adultos escondidos nas sacolas de compra das mulheres no supermercado. Quando elas chegam no balcão, eles observam se alguma das mulheres compraria o brinquedo adulto. O único que não participa dos passatempos é o chefe deles, ele saboreia cada momento falando incessantemente sobre sua vida para os empregados. Como sua forma pessoal de escapar do tédio inerente ao turno da noite, Ben deixa a sua imaginação correr solta, ele imagina que pode parar o tempo para que ele possa andar por um mundo que está pausado. Ele imagina as mulheres no supermercado paradas no tempo, permitindo que ele tire suas roupas e as desenhe. A habilidade de parar o tempo se torna real, um dia ele percebe que poderia realmente congelar o tempo, e tudo e todos ficam parados, e só ele é capaz de andar por aí. Seu sonho é se tornar um artista, ele faz isso desenhando as garotas que ele encontra no supermercado. Durante o tempo em que o mundo fica congelado, ele iria frequentemente tirar a roupa das mulheres bonitas no supermercado, em cada corredor ele desenharia seus corpos, um por um. Quando Ben estava pronto, tudo o que ele precisava fazer era estralar os dedos,
e ele poderia retornar o tempo ao seu ritmo normal. Durante outro turno da noite, Ben encontra Sharon no vestiário, ela dá uma mordida no sanduíche de Ben, e um pedaço gruda em suas bochechas. Ben desajeitado, tenta dizer a ela para limpar, mas ela continuava errando, então ele mesmo limpa seu rosto e sorri antes que Sharon deixe o vestiário. Algum tempo depois, Ben descobre que Matt tinha convidado Sharon para sair, e ele fica extremamente desapontado. Ben então se lembra de todas as paixões que teve em sua vida. Sua paixão principal era uma garota chamada Tanya. Na escola primária, Tanya teve um acidente que terminou com gesso em seu braço, e o que o fez se apaixonar por ela foi como ela lidou com o gesso com uma graça impecável. No dia que Tanya removeu o gesso, foi zoada por seus colegas de classe, porque o cabelo em seu braço tinha crescido bastante. Ben se aproximou quando ela estava chorando, e animou ela. Ben então perguntou se ela seria sua namorada, e ela concordou prontamente. Um dia depois da escola, Tanya se aproximou de Ben para o que seria seu primeiro beijo, mas Ben adiou para o dia seguinte, e infelizmente Tanya e seus pais se mudaram para a América no dia seguinte. O chefe do Ben recruta a equipe para um jogo de futebol no fim de semana. Depois de uma derrota vergonhosa de 26-0, uma bola atinge Jack no rosto, em uma tentativa de Matt chutar no gol. Jack é levado às pressas para o hospital, e os outros companheiros de equipe vão para casa deixando Ben e Sharon sozinhos. Eles param em um restaurante próximo, e os dois podem se conhecer melhor. Ben então pergunta se ela estava em um relacionamento com Matt, e ela disse que não, acrescentando que eles só foram para o cinema uma vez para ver um filme, mas como amigos. Ben também descobre que Matt não dormiu com Sharon como ele tinha afirmado, o que deixa Ben muito feliz. Naquela noite, os dois se apegam um ao outro, e ele leva ela para casa. Ben estraga o primeiro beijo deles, beijando ela todo desajeitado no rosto. Quando Jack dá uma festa para comemorar seu aniversário, e como um consolo para a derrota no jogo de futebol, Sharon pede a Ben para ser seu par, e ele concorda ansiosamente. Mais tarde Jack dá tarefa para Ben, de contratar uma strip surpresa para sua festa, e para fazer isso ele precisa da ajuda de seu amigo Sean, e em troca deixaria ele ir à festa. Nesse tempo todo, a única coisa que Ben consegue pensar é na Sharon. Ele imagina a Sharon seminua, envolta em escuridão, iluminada apenas por uma brilhante barra de polidense. Na noite anterior à festa, Sharon beija Ben, depois que eles tiveram uma conversa no vestiário. O beijo foi tão impactante para Ben, que ele finalmente conseguiu dormir depois de estar acordado há 4 semanas consecutivas. Na noite da festa, Ben encontra Natalie, e agora é uma stripper assim como sua ex-namorada Suzy, que implora que eles voltem a ter um relacionamento. Ben recusa, mas ela o beija assim mesmo, e Sharon acaba vendo tudo. Sharon sai da festa com raiva, e Ben percebe que ela viu o beijo e congela o tempo. Depois de passar vários dias com o tempo congelado, Ben conclui que, embora ele possa parar o tempo, ele não pode reverter o tempo para corrigir seu erro. Ele procura se explicar para Sharon em seu apartamento, e um confronto semelhante ao do término dele com a Suzy ocorre. Sharon não aparece mais para trabalhar no supermercado, e como uma piada, os colegas Belry e Matt ligam para Ben. Ele se apresenta como um dono de galeria de arte que está interessado em exibir os desenhos de Ben, e marca um encontro com ele na galeria. Quando Ben chega ao local, a reação do proprietário revela rapidamente que ele foi enganado. No entanto, o dono da galeria está interessado no trabalho de Ben, e decide exibir os desenhos dele em uma exposição. Sharon recebe um convite para a exposição e comparece. Ela fica comovida com a maioria das obras a retratando e cumprimenta Ben, o parabenizando por seu sucesso. No final, Ben compartilha sua habilidade de parar o tempo com ela, e os dois saem para fora da exposição para uma nevasca congelante. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe o seu like.